Que bom nos reunirmos aqui mais uma vez para compartilharmos a palavra de Deus. A palavra de Deus é vida, a palavra de Deus é poder, que transforma a situação do homem, independente qual seja ela, porque para Deus não há impossíveis. E nesta noite eu gostaria de começar compartilhando uma coisa que tem afligido a humanidade nos últimos tempos: sucesso e fracasso. As pessoas têm sido rotuladas, as pessoas têm sido colocadas numa embalagem. Ou você está na embalagem de sucesso, ou você está na embalagem de fracasso. E eu quero dizer para você, querido, que essas posições, sucesso e fracasso, elas estão diretamente ligadas à qualidade das nossas escolhas. O mundo não está errado em separar as pessoas em bem-sucedidas ou mal-sucedidas, não. Porque é assim que acontece. A Bíblia também fala disso. As escolhas que nós tomamos no nosso dia a dia determinam, qual vai ser o frasquinho, vamos dizer assim, que nós vamos ser posicionados. Porque quando nós tomamos uma decisão, quando nós fazemos uma escolha, as coisas começam a se diferenciar tanto no nosso entorno quanto no nosso futuro. Então, as nossas decisões, elas vão dizer se nós vamos ser vencedores ou se nós não vamos ser vencedores. Tomar decisões é uma coisa que a Bíblia nos ensina. Você que não sabia disso, você talvez não tenha o hábito de ler a Bíblia, mas eu quero te dizer que a Bíblia ensina e ensina muito bem a cada um de nós como tomar decisões. Por quê? Porque são essas decisões que vão determinar se nós seremos sucesso ou se nós seremos fracassos. E sabe por que a Bíblia se preocupa com isso, queridos? Porque a Bíblia é o poder de Deus para mudar toda a situação. Se você já está numa situação de sucesso, a Bíblia quer que você tenha mais. Porque a Bíblia é a palavra de Deus para nós. E a boca do próprio Deus o disse: eu vos chamei para serdes vencedores. Então, se você já está numa posição sábia de tomar decisões sábias, e já está nessa posição de sucesso, a Bíblia quer que você tenha mais. Mas se você não se encontra nessa situação, a palavra de hoje também é para você. Para que você aprenda como tomar essas decisões sabiamente. Qual é o caminho da escolha. E a partir de agora passe a tomar decisões sábias. Amém, queridos? Porque se nós quisermos evitar o desperdício das nossas vidas, se você não quiser mais andar desperdiçando a sua vida como muitos têm feito por aí, nós devemos nos comprometer em tomarmos decisões sábias, cuidadosas e acertadas. É uma decisão. A partir de agora eu farei. E quem vai te auxiliar? A Bíblia. Porque a Bíblia é a palavra de Deus, amém? Ela saiu da boca do próprio Deus, ela saiu do coração de Deus. E quando você toma a Bíblia à frente das suas decisões, a Bíblia traz a essência de Deus àquela decisão. E o que é ruim começa a se tornar bom. E o que é errado começa a se dissipar e o certo chega. Você está me compreendendo? E para nos ajudar, a entender um pouco mais cada uma dessas escolhas que tomamos, porque não se engane, meu querido, não é porque você está na igreja, não é porque você já professa Jesus Cristo como Senhor, que as suas escolhas não trarão ou não deixarão consequências na sua vida. Cada escolha que tomamos, sendo de Cristo ou não sendo de Cristo, vem cercada, vem agregada a um conjunto de consequências. E Jesus não é obrigado a transformar as consequências da sua escolha que foi feita fora dele. Então, querido,
né, nesta noite, abra os seus ouvidos e pare de lançar sobre Deus as consequências da sua derrota, porque Deus não tem nada a ver com isso. Elas são suas e você tem que lidar com elas, amém? Deus pode te ajudar a transformar as consequências, mas não lance sobre ele mais uma culpa que é só sua, amém? Reconheça sua culpa, decida tomar decisões sábias a partir de agora e Deus vai te ajudar revertendo o mal em bem. Você crê nisso? E para nos ajudar, né, nesse aprendizado, nós vamos olhar bem de perto a vida de uma personagem bíblica chamada Sansão. Quantos aqui já ouviram a história? Todos conhecem a história de Sansão. Resumidamente, né, para você que nos ouve e talvez nunca tenha ouvido a história de Sansão, Sansão era um homem nazireu. Ele foi separado desde o ventre da mãe, que era estéril, por um voto. Ele foi separado como se fosse um sacerdote especial. E ele não podia cortar os cabelos, ele não podia beber, coisas com álcool. E ele não podia estar e nem visitar casas onde houvesse algum morto, onde estivesse acontecendo algum funeral, porque para os nazireus isso o tornaria impuro. Então Sansão, ele foi colocado por um voto, a escolha do próprio Deus nessa situação. Não é nazareno, viu, queridos? Nazareno é quem nasce na cidade de Nazaré. Ele era nazireu, ele foi separado por Deus no ventre da sua mãe para essa situação, para ser um sacerdote especial entre o povo de Deus. A Bíblia diz também que ele era filho de Manoá, isso está registrado no livro de Juízes, você pode ler depois em casa. Ele era da tribo de Dan. E ele foi o 13º juiz de Israel. E ele julgou Israel por 20 anos. A Bíblia diz que no tempo, do seu juízo, Israel foi muito abençoado. Porque Sansão era um juiz protetor. Havia sobre ele uma força comunal, descomunal. A Bíblia diz que o Espírito Santo vinha sobre ele a ponto dele rasgar um leão ao meio. Você imagina isso? Imagine um leão aí, a sua memória. Que força esse homem não tinha. E também está registrado que ele enfrentou um exército sozinho. Era uma força sobrenatural, vinda de Deus através do Espírito Santo sobre Sansão. E com essa força e com a sabedoria de Deus, ele julgou Israel por 20 anos. Ele fez o seu trabalho muito bem, viu, queridos? Enquanto ele tinha Deus ao seu lado. Isso está registrado no livro de Juízes, você pode ler. Há grandes feitos de Sansão registrados na Bíblia. Porque Deus era com ele. As decisões que ele tomava eram embasadas na permissão, no direcionamento de Deus para aquele povo. Ele não tomava uma decisão sequer antes de consultar a Deus. E foram 20 anos. É um bom tempo, né? 20 anos de bênção, 20 anos de julgamento correto, de povo abençoado. Porque ele não ouvia o seu próprio coração. Ele não ouvia as suas próprias emoções. Ele buscava em Deus direcionamentos. Mas Sansão decidiu que ele já estava apto, já estava pronto para fazer aquilo que foi chamado para fazer. E quando no coração dele passou esse pensamento e ele deixou entrar, queridos, a Bíblia começa então a descrever a ruína de Sansão. Ele começou a ouvir as suas emoções, ele começou a ouvir o seu próprio coração e ele comprometeu toda a sua caminhada com Deus e, consequentemente, com seu povo. A Bíblia registra no livro de Juízes 14, versículo 3, que
Sansão, né, então envolvido já naquela sua, vamos dizer assim, tomada de decisão. Eu posso, eu faço, eu tenho conduzido, deixando eu entrar na sua vida, ao invés de dizer, Deus tem me ajudado, Deus tem me guiado, Deus tem me suprido. Então ele resolve seguir o seu próprio caminho. E o seu primeiro erro foi, ele saiu de onde Deus havia demarcado limites a ele. Sansão resolve sair do meio do seu povo, que era o povo de Israel, e a Bíblia diz que ele desce a Filisteia. Mesmo contrariando o conselho dos pais, que disseram, não faça isso, Sansão. Deus não nos permitiu ter contato com este povo. Vai ser a sua e a nossa ruína. Mas ele, cheio de si, guardado pela sua força, guardado pelas muitas vitórias, coração engordado, né, queridos? Eu posso. Ele disse, não, eu só vou lá conhecer, eu só vou lá visitar. Meu querido, cuidado com o seu envolvimento com o mundo. Você só está seguro quando você está nos limites que Deus propôs para a sua vida. Quando você rompe esses limites, você sai da proteção de Deus e você se torna alvo fácil, como Sansão se tornou. Quando ele entrou naquele povo, quando ele adentrou aquelas terras, a Bíblia registra que Sansão apaixonou-se e casou-se com uma filisteia, ignorando o alerta dos pais. A Bíblia diz que ele envolveu-se com uma prostituta e a Bíblia diz que mais tarde ele foi enredado por Dalila, que foi a sua ruína final. Sabe por quê? Porque ele se envolveu com pessoas que não eram direcionadas por Deus para a vida dele. Existe um ditado que diz que as más companhias fazem o que, queridos? E corrompem mesmo. Por isso a Bíblia diz, você é a luz. Eles são as trevas. E se você se envolver com as trevas, querido, sabe o que vai acontecer? Elas vão te apagar. Porque quem governa as trevas é um anjo bonito, ao invés do que você pensa, talvez que é alguém de chifre, de rabo e feioso, fedido a enxofre. Eu quero te dizer que não é isso que a Bíblia diz, não. O líder das trevas é bonito, é encantador, tem palavras poderosas de sedução. E sabe o que ele faz quando você sai da proteção de Deus? Quando você sai dos limites que Deus propôs para você? Ele te enreda naquilo que o seu próprio coração vai te dizer. Por isso a Bíblia diz, enganoso é o coração do homem. E o Salmo capítulo 1, você pode abrir comigo, nos dá um alerta, meu querido. Cuidado com os envolvimentos que você tem tido. Cuidado com as pessoas que você tem escolhido para te aconselhar. Cuidado com os lugares que você tem escolhido para estar. Cuidado com aqueles que têm ditado sobre a sua vida, porque se você é de Deus, quem dita sobre você é Deus. Quem marca sobre a sua história são os conselhos da Bíblia. São com pessoas, homens e mulheres de Deus que você se aconselha, amém? Para que você não seja enredado. E o Salmo capítulo 1 nos diz, felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor e nessa lei meditam dia
e noite. Estão vendo o que a Bíblia diz, querida? Esteja dentro dos limites que Deus demarcou para a sua vida. Porque estando dentro desses limites, Deus vai te abençoar. Deus vai te fazer prosperar. Deus vai te curar quando você precisar. Deus vai te abraçar. Deus vai te trazer paz, vai te trazer luz. Você não pode mais viver pelas circunstâncias do seu coração. Você tem que viver crendo nessa palavra. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos maus, pelos conselhos do mundo que só quer sua destruição, tristeza e derrota. Mas no arraial do povo de Deus, você terá alegria, você terá paz, você terá refrigério e você terá socorro em momento oportuno. Porque Deus não se esquece de nenhum dos seus, amém, querida? E você que me ouve, obedeça aos seus pais. Não porque eles são bons, mas por um princípio de autoridade. Quando você obedece, Deus caminha com você. Quando você obedece, você não chorará lágrimas de desespero. Por quê? Porque se enredou com pessoas com as quais os seus pais, que são autoridades sobre a sua vida, disseram: não faça. Se Sansão não tivesse, queridos, virado os ouvidos aos conselhos dos seus pais, que foram boca de Deus na vida dele, certamente ele não teria o final que teve, amém? Segunda coisa, queridos, que Sansão cometeu e nós não podemos cometer: não podemos colocar as nossas emoções à frente da nossa razão. Quando nós aceitamos a Jesus Cristo, ao contrário do que muitos pensam, né? Nós não ficamos ignorantes, viu, irmãos? Pelo contrário, nós ficamos mais sábios e entendidos em muito mais ciência do que aqueles que estudam a simples ciência. Porque nós temos o Espírito de Deus, que é o saber do próprio Deus em nós. Nós nos tornamos sábios e não ignorantes. Então, quando as suas emoções gritarem à sua frente, né? Quando Sansão viu aquelas mulheres lindas, né? As suas emoções gritaram: vá lá e aproveite. 20 anos só governando esse povo de Deus, que coisa sem graça. Aproveita um homem forte como você, vencedor de tantas batalhas, vai se deixar enredar por uma mulher? Querido, as nossas emoções são guiadas pelo inferno. Satanás sabe como trabalhar com cada uma delas. A Bíblia diz que o mundo e tudo que existe nele foi entregue a Satanás. Nada que as suas emoções gritarem em primeiro momento pode ser bom, meu irmão. Então, quando elas gritarem dentro de você, clame o sangue de Jesus. Amém? Nunca tome uma decisão no calor da sua emoção, porque certamente as consequências não serão boas. Porque nas nossas emoções não há nada de bom. Elas precisam ser dominadas pelo Espírito Santo de Deus para que elas se convertam em algo bom. Você está me compreendendo? Amém? Tristeza, angústia, fadiga, são coisas da natureza humana. Mas isso certamente vai te induzir a decisões erradas. Quando você estiver nesses momentos, feche os seus olhos por alguns minutos e adore a Deus. Quando vier a vontade de reclamar, diga: bom é o Senhor que está comigo. Cale as suas emoções, se é que você tem o Espírito de Deus em você. Você não pode mais se deixar dominar por nenhuma delas. Chame a existência do Espírito Santo nas suas emoções e Ele te guiará.
Nós estamos vivendo uma era, queridos, onde as pessoas, as situações, o inferno tem se levantado na nossa frente e tem nos dito: olha, você precisa sentir, você precisa arrepiar, você precisa sentir na pele, né? Você precisa colocar para fora. Mas eu te digo, isso é uma mentira do diabo, sabe para quê? Para roubar bênção da sua vida. Porque enquanto você arrepia, enquanto você grita, enquanto você pula e esperneia, o Espírito Santo em você se cala. E sabe quem fala em você? A boca do próprio inferno, inflamada em pecado e desonra. Mas quando você toma uma decisão de que você é de Deus e que as suas emoções precisam ser controladas pelo Espírito Santo, se você arrepiar por Deus, amém, irmão? Amém, irmãos? Mas não se arrepie mais pelas suas emoções, querido. Vença o mal com o bem. Vença os desejos carnais em oração, amém? E Deus vai se manifestando através de você. Sansão se tornou uma presa fácil de Dalila. Por quê? Porque ele se deixou dominar pela sua emoção. Eu amo tanto essa mulher que eu não posso mais viver sem ela. Mentira do inferno. Sabe quem é que você precisa amar acima de todas as coisas, queridos? Deus, Jesus e o Espírito Santo. E todos os seus outros amores precisam estar em altares menores, amém? O centro da sua vida, o centro do seu amor, o centro do seu desejo, o centro do seu se doar, precisa ser a pessoa da Trindade de Deus. Porque o marido te abandona, o amigo some quando você mais precisa. Mas quando você abre os seus lábios e diz: Senhor dos céus e da terra, socorre-me, Ele vem ao seu encontro se o seu coração for contrito. Foi Ele quem disse. E o salmista confirmou: eleva os meus olhos aos montes, de onde me virá o socorro? Não é do marido, não é da esposa, não é do trabalho, não é do filho, não é da casa, não é da conta bancária, não são dos diplomas. O nosso socorro vem do Senhor. Que diz a sua enfermidade: saia. Que diz a sua falta: haja abundância. Que levanta pessoas para te socorrerem, para te dizerem: Deus é bom e se importa com você. Então, meu querido, não coloque as suas emoções frente à sua razão. Leia a Bíblia, conheça os conselhos que ela te dá. E quando as suas emoções gritarem, busque um conselho bíblico e coloque à frente daquela emoção, amém? Mas para isso você precisa ler a Bíblia. E o livro de Provérbios, capítulo 3, você pode abrir? A partir do versículo 7. Provérbios, capítulo 3, versículos 7 a 9 nos diz: não fique pensando que você é sábio. Tema o Senhor e não faça nada que seja errado, pois isso será como um bom remédio para curar as suas feridas e aliviar os seus sofrimentos. Adore a Deus, oferecendo-lhe o que a sua terra produz de melhor. Faça isso e os seus depósitos ficarão cheios de cereais, e você terá tanto vinho que não será capaz de armazenar mais. E quando Deus diz isso, Ele diz tanto no material quanto no espiritual. Você não será mais uma pessoa vazia, perdida pela sua alma e pelas suas emoções. A Bíblia diz que você será farto, amém? De alegria, de paz, de sustento, porque ela mesmo disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e
todas, não são algumas não, viu, queridos? Todas as coisas vos serão acrescentadas. Tanto nas suas carências emocionais, quanto físicas, quanto espirituais. E não se engane, você que me ouve. As suas decisões, elas trarão consequências para sempre. Tanto na sua vida, quanto na vida daqueles que o cercam. E nunca mais, queridos, após tomarmos uma decisão, nós poderemos voltar atrás e voltar a ser o que era antes. Isso é impossível. Então, meu irmão, muito cuidado com as decisões que você tem tomado. O livro de Tiago, você pode abrir comigo? Tiago capítulo 1, a partir do versículo 14. Nos exorta, mais uma vez, sobre isso. Tiago, capítulo 1, versículo 14. Mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Então, esses desejos fazem com que o pecado nasça. E o pecado, quando já está maduro, produz a morte. As consequências sempre ficarão, queridos. Sempre te acompanharão das suas decisões, das suas escolhas. E a culpa não é de Deus. Ela é única e exclusivamente daquele que decidiu. Portanto, meu amado, nesta noite, saia daqui com seu coração cheio dessa verdade, de que as suas decisões, de que as suas escolhas precisam estar embasadas unicamente na Bíblia. Os seus conselhos precisam ser retirados da Bíblia. E se alguém tem conduzido a sua vida em conselhos que não estão na Bíblia, fuja desta pessoa, porque a Bíblia diz que você será enredado pelo pecado e quando ele crescer, as consequências te acompanharão. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Jesus Cristo, quando foi à cruz e disse: está consumado. E antes de ir à cruz, ele disse ao povo: eu ainda não me tornei juiz sobre vocês. Sabe o que Jesus estava nos dizendo? Você que talvez tenha tomado decisões, né, está aí meditando ao conversarmos sobre esses textos. Decisões que talvez você não tenha visto, né, possibilidades de saída ou de melhora. Quando Jesus disse: eu ainda não me tornei juiz sobre vocês, ele estava dizendo: olha, se você me chamar para a sua história, independente do que você já decidiu, independente do que você já viveu, independente do que você está sentindo, eu posso mudar a sua história. Ainda estamos em tempo. Enquanto você respirar, ou enquanto Jesus não voltar para levar a sua noiva, você pode chamá-lo para a sua história, queridos. Sansão não teve tempo para isso, porque a Bíblia diz que quando ele saiu do seu povo e se envolveu com os filisteus e não ouviu os conselhos dos pais e tomou decisões pelas suas emoções, se esqueceu de quem ele era. A Bíblia relata que Sansão teve os seus olhos cegados, ele foi escravizado e obrigado a andar em círculos girando um moinho, e ele virou motivo de chacota. Um homem que reinava como juiz sobre um povo virou um palhaço, escarnecido, cuspido, envergonhado, maltratado, faminto. Queridos, quando você toma decisões fora de Deus, sabe o que o inferno quer fazer com você? Tudo isso que ele fez com Sansão. Satanás não tem misericórdia. A Bíblia diz que ele veio roubar, matar e destruir.
Mas no final da sua vida, quando Sansão já não aguentava mais tanto escárnio, a Bíblia diz que ele orou. E ele disse: Deus soberano que reina no céu. E sabe o que aconteceu quando ele falou com Deus, queridos? Deus permitiu que as forças dele voltassem. Então ele destruiu todo aquele templo, todo aquele pecado. Porque Deus, mais uma vez, foi com ele. E eu quero terminar dizendo a você, talvez você esteja nessa situação que Sansão esteve, né? Se tornando palhaço, vivendo situações atribuladas, envergonhado, caído, sem ninguém para te ajudar. Mas Jesus pode mudar a sua história. Basta que você o chame, basta que você o invoque, basta que você creia e reconheça que Ele pode se tornar o seu libertador. E Ele certamente levantará pessoas para te ajudar. Ele mesmo o fará, porque Ele o disse. Amém, igreja? Você acredita que Jesus pode? Porque o sangue de Jesus, a Bíblia diz, nos purifica de todo o pecado. Então não deixe para amanhã para tomar as suas decisões acertadas em Deus. Faça hoje e comece trazendo Jesus para a sua história. Amém, queridos? Que Deus te abençoe. Leia a Bíblia, aprenda com a Bíblia. Não se espelhe nos homens. Se espelhe na palavra de Deus, porque ela certamente mudará a sua história. E eu te abençoo em nome de Jesus.